Aí galera, mais uma aulinha, função química, sal. Vamos ver ali como é que a gente identifica os sais. Enfim, muitos dos sais vão ter sabor salgado, obviamente, mas não se deve provar, né, levar o sal à boca, porque muitos são tóxicos, então evitar esse processo. Pode ser encontrados naturalmente, produzidos pela natureza e produzidos artificialmente em laboratório. É o caso da natureza, por exemplo, o cloreto de sódio, certo? Que é o mais comum na natureza. Eles são produzidos em laboratório por reação de neutralização. Um ácido e uma base se neutralizam, produzindo água e um sal. Tá bom? Não apresento, então, na sua fórmula química nem o hidrogênio no início da fórmula química e muito menos o OH, que é a hidroxila, ao final da fórmula química. Podem apresentar o oxigênio no final da fórmula química, porém não pode ser um composto binário, porque se for um composto, um elemento, mais o oxigênio, então um composto binário, ele vai ser um óxido. Agora, eu posso ter 3 elementos químicos em que um deles seja o oxigênio e que não tem o H nem o OH. Enfim, eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, o carbonato de cálcio. Eu tenho cálcio, carbono e oxigênio. Está aqui o oxigênio. Poderia ser identificado como óxido? Poderia ser, ter esse engano. Porém, o óxido só pode ter 2 elementos em que um deles seja o oxigênio. Aqui eu tenho 3 elementos, então ele é um sal. Agora, para nomear aqui, a gente vai observar sempre o nome do cátion e o nome do ânion. Como é que eu vou fazer? Vou lá na tabela, procuro o ânion, normalmente são os últimos, Então, cátion, esse vai ser o positivo, esse vai ser o negativo, então cátion e ânion. Eu vou buscar os nomes. CO3 na tabela de ânion é o carbonato. Então eu vou botar lá carbonato, seguir a regra. Nome do ânion primeiro. Carbonato de... E o nome do cátion, que nesse caso é o cálcio. Tá? Eu poderia ter outros sais, então vou botar exemplos aqui, NaBr. Br é o ânion, Na é o cátion. Então, começamos pelo ânion. Br é brometo. Então eu vou botar ali brometo de Na é o cátion, que é o sódio, brometo de sódio. Tá? Então a nomenclatura sempre vai seguir nessa conformação. Nome do ânion mais de, que é a preposição, e mais o nome do cátion, de forma inversa, certo? Então aqui temos na fórmula o cátion e o ânion, e para dar o nome a gente utiliza o nome do ânion primeiro e depois o nome do cátion, sempre nesta ordem para os sais. Ok, gente? Outra coisa importante, quando eles são misturados em água, ou seja, em solução aquosa, eles ionizam, formam os íons positivos e negativos e conduzem, então, bem a corrente elétrica. Ok, gente? Essa aulinha bem curtinha aí. Um abraço para vocês e até a próxima.